Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Química. Hoje dando sequência então ao módulo de Química Geral e Inorgânica, aula de número 8. Na aula de número 7, nós concluímos o conteúdo chamado funções inorgânicas. O que acontece? A gente entendeu que elas reagem entre si, por exemplo, quando a gente falou das reações de neutralização, que são um ácido que reage com uma base formando sal e água. Hoje a gente vai entender um pouco mais sobre essas reações e como elas se dão, e os nomes que a gente classifica cada uma delas. Pode passar? Então aqui tem uma representação. Então aqui, ó, essa locomotiva, representada aqui, toda enferrujada ou oxidada, A oxidação dos metais, chamado de ferrugem, a gente usa de um nome, Qualquer metal enferruja, mas na verdade quem enferruja é o ferro, O que a gente pode utilizar é a palavra oxidação, tranquilo? Também a produção de novos medicamentos. Atualmente a gente trabalha na química com a produção de novos fármacos para trabalhar com essas doenças que hoje têm sido, que surgem, Então que necessitam de medicamentos mais potentes, mais seletivos, Então também são reações para produzir. A própria combustão. A combustão que hoje a gente usa lá na lareira de casa, num período mais frio, ou então quando a gente usa numa termoelétrica. A termoelétrica nada mais é do que a utilização do calor liberado pela combustão, que vai gerar vapor, que vai gerar uma turbina e a gente vai converter energia química em energia elétrica. E a própria reação nuclear. A reação nuclear, que aqui está representado por uma usina nuclear, o que acontece? Isso nos remete direto para a bomba nuclear. A gente tem que esquecer isso. Na verdade, a reação nuclear ela é utilizada bastante para a geração de energia. Então, existe tantos meios que a gente utiliza essa reação com fins benéficos, não necessariamente para uma bomba atômica. Obviamente que tem que ser utilizado com cuidado. Nós temos aí o acidente de Chernobyl, nós também tivemos do Césio-137 no Brasil, em Goiânia, e que são coisas que acabam acontecendo, mas na verdade, se não fosse hoje o raio-x, quantas doenças a gente não conseguiria diagnosticar. Tranquilo? Então vamos passar. O que é uma reação química? Então a gente usa uma equação química que é a forma de simbolizar a transformação que ocorre numa reação. Então aqui tem uma lareira ecológica, O que é uma lareira ecológica? É aquela que a gente não usa lenha, que a gente vai usar etanol, que é um combustível renovável, E eu promovo a combustão dele. O que é a combustão dele? Eu pego o meu etanol, reajo ele na presença de gás oxigênio, que vai me liberar dióxido de carbono e água. Como é que a gente vai representar isso daqui? Agora, na próxima, pode passar. Então, a equação eu vou separar ela em reagentes, que são todos aqueles antes da seta da transformação. Não necessariamente eu preciso ter 2 reagentes, eu posso ter 1. E é isso que a gente vai ver mais adiante. E depois da seta da transformação, eu vou ter os meus produtos. Aqui eu não representei, mas acima ou abaixo da seta, eu posso colocar as condições reacionais. O que são as condições reacionais? De temperatura, de pressão, catalisador, solvente, tudo isso eu posso colocar acima ou abaixo da seta da transformação. Bom, vamos olhar aqui, Nesse caso eu tenho o etanol na presença de gás oxigênio. E eu tenho o número 3 na frente do gás oxigênio. Aqui eu não tenho nada. Passando para o outro lado, eu tenho o dióxido de carbono com 2 na frente e a água com 3 na frente. O que são esses números aqui? Que aqui, quando não tem nada, é 1. E 1 eu não preciso representar nesse caso. São os coeficientes estequiométricos. E para que eles servem? Eles servem para manter a lei da conservação das massas, ou a lei de Lavoisier. Agora a gente vai voltar lá para a primeira aula, para a primeira e segunda aula, que eu trabalhei exatamente isso. Eu falei da lei de Prost e a lei de Lavoisier. O que acontece, pessoal? Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma.
Então, se eu fizer uma reação química, se eu botar 100 gramas dos reagentes, ao final, eu posso até não reagir totalmente, enfim, pode acontecer várias coisas, mas no final, eu obrigatoriamente tenho que ter 100 gramas de produto. Não importa se o produto é gasoso, enfim, eles terão 100 gramas. Por quê? Pela lei da conservação das massas. Então, esses coeficientes servem justamente para equiparar os lados, né, tanto dos meus reagentes e produtos. Além disso, eu posso olhar isso daqui, ó, os índices. O que são esses índices aqui? Tá? Eu vou desenhar a estrutura do etanol para vocês terem uma ideia o que é o etanol. O etanol é uma molécula orgânica. A gente não viu as moléculas orgânicas ainda, tá? Mas ele tem esta estrutura aqui, ó. Ou seja, eu tenho 2 átomos de carbono, 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Então, para que servem esses índices aqui? É para dizer a composição da molécula. Então, aqui, ó, C2, H6, O1. Eu vou dizer quantos átomos tenho presentes na estrutura da minha molécula. E isso serve para manter a outra lei ponderal, que é a lei de Proust, que é a lei das proporções constantes. Vamos voltar aqui. Água. O que acontece? Por que é a lei das proporções constantes? Não importa em qual quantidade eu tenha água, eu sempre terei 2 átomos de hidrogênio para 1 de oxigênio. Se por um acaso eu fizer isso aqui, ó, eu deixo de ter água e passo a ter água oxigenada. E como a gente sabe, a gente não bebe água oxigenada, né? Então, ou seja, são 2 substâncias totalmente diferentes. Quando eu for fazer o balanceamento, eu posso alterar os coeficientes estequiométricos, mas os índices eu não posso alterar. Porque se eu estiver alterando os índices, eu vou alterar a proporção entre as espécies que compõem. E eu vou alterar, inclusive, a substância. Uma outra questão é esse símbolo em subscrito, nesse caso L. É o estado de agregação. O que é agregação? Os estados físicos da matéria, mas a gente já sabe que estados físicos estão diretamente relacionados ao estado de agregação das moléculas. O sólido, essas moléculas estão mais unidas, mais presas, o líquido está mais fluido, as moléculas têm uma certa mobilidade, e no gasoso elas estão mais dispersas, e as forças intermoleculares já não existem praticamente. Então, lembra? Olha como a química é interessante. Nós vemos sempre numa crescente. A gente vai aprendendo uma parte, indo para outra, e a gente não pode esquecer as outras porque elas vão influenciar mais adiante. O que acontece? A gente há pouco viu as forças intermoleculares na aula de número 4. As forças intermoleculares são as forças que unem as moléculas. Se eu tiver quebrado essas forças, né, se eu der energia suficiente para romper, eu faço que essa molécula mude de estado físico. Tranquilo? Então eu tenho sólido, líquido, gasoso, aquoso, tá? Ou seja, é um sólido ou um líquido que está dissolvido em água, então aquoso, e precipitado. Eu botei um asterisco porque indica ser insolúvel o meio. Na verdade, ele é um sólido, né? Se eu pegar um sólido e adicionar num meio que não é solúvel, ele vai precipitar, ou seja, ele vai lá para o fundo. Então, quando a gente faz café e bota muito açúcar, né? E aí fica aquele açúcar lá no fundo, aquilo a gente pode considerar um precipitado. Na verdade, no caso do açúcar, ele é solúvel, só que a gente ultrapassou o coeficiente de solubilidade, que a gente vai trabalhar mais adiante, que é a capacidade que o solvente tem de solubilizar aquele soluto, né? E aí ele já formou o corpo de fundo, que é um precipitado. Tranquilo? Vamos adiante.
O que é o balanceamento das equações, gente? Balanceamento das equações é justamente o que eu estava falando, é eu equiparar os dois lados. Como é que eu vou fazer isso daqui? Então, vamos usar esse exemplo lá no quadro, tá? Ó, FeS2 sólido, não, é gasoso, mais gás oxigênio, gerando Fe3O4 sólido, mais SO2 gasoso. Bom, o que eu vou fazer aqui, gente? A gente vai ter que dar uma olhada para ver se isso daqui está balanceado. De cara eu já vou ver que não está. Mas como tu viu isso? Olha só. Quantos átomos de ferro eu tenho aqui? Eu tenho apenas um, porque não tem nada aqui, ó, já posso até colocar que é 1. E aqui eu tenho 3. Então eu já sei que não está parelho, né? Então eu preciso fazer algo para que os dois lados estejam iguais. Se aqui eu tenho 3 e aqui eu tenho 1, posso eu colocar 3 aqui? Não, porque eu falei para vocês que os índices jamais a gente pode alterar. O que eu posso alterar é o meu coeficiente estequiométrico, que é o número daqui da frente. Tranquilo? Então, ó, 3 ferros, 3 ferros. Mas isso quer dizer a mesma coisa? Sim, pessoal. Quando eu coloco 3, é a mesma coisa que eu estivesse falando isso aqui, ó. Eu tinha uma molécula com um átomo de ferro e agora eu tenho 3 moléculas com 3 átomos de ferro. Obviamente que eu alterei o de enxofre também. Mas para arrumar um, né, eu precisei desarrumar o outro. Tranquilo? Vamos adiante. Então, o ferro eu arrumei. Vamos para o enxofre. Quantos átomos de enxofre eu tenho aqui? Bom, se em uma molécula eu tinha 2, e eu botei um 3 na frente, agora eu tenho 2, 4, 6 átomos de enxofre. Tenho mais algum enxofre aqui? Não. E desse lado, só tenho aqui. Como é que eu vou fazer? Bom, se agora aqui eu tenho 6, aqui eu também vou ter que colocar 6. Mas por que é 6 ali, ó? Se cada molécula de dióxido de enxofre tem um enxofre, se eu coloquei 6, eu terei 6. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deu. Agora eu emparelhei. 6 e 6. Vamos para o próximo, oxigênio. Quantos oxigênios eu tenho aqui? Eu tenho apenas 2 oxigênios. E lá do outro lado? Olhem, preste atenção, eu tenho oxigênio aqui e aqui. E eu tenho que emparelhar todos eles, né? Ou seja, todo o número de átomos que eu tenho aqui tem que ser igual ao número de átomos que eu tenho aqui de cada elemento. Tranquilo? Então vamos lá. Quantos átomos eu tenho aqui? Eu tenho 4 átomos de oxigênio. E aqui, bom, aqui agora ficou um monte. Cada molécula tem 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Com esses 4, 16 átomos de oxigênio. E aqui eu tenho quantos? 2. Bom, vou ter que arrumar aqui, né? Porque para os dois lados estarem iguais. Que número eu coloco aqui na frente que vai dar as minhas 16? Ó, se cada molécula de gás oxigênio tem 2, se eu colocar um 8 aqui na frente, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Fechou. O que vai acontecer, pessoal? Eu posso agora conferir. 3 átomos de ferro, 3 átomos de ferro. 6 átomos de enxofre, 6 átomos de enxofre. 16 átomos de oxigênio, 16 átomos de oxigênio. Agora eu segui a lei da conservação das massas. Por quê? Apesar de eu não ter calculado a massa de cada elemento é fixa. O que vai acontecer? Se eu coloquei um número X de elementos desse lado
e eu permaneço com o mesmo número de elementos desse lado, a massa tem que ser igual. Tranquilo? Ficou claro isso daí? Como é que isso pode ser cobrado lá na prova, gente? Ó, lá na prova vai ter isso daqui, ó. Opção, vamos apagar aqui. Ó, opção A, B, C e assim por diante. Vai ter 3, 8, 1 e 6. O que quer dizer isso? Ó? 3, 8, 1, quando não tem nada é 1, e 6. São os coeficientes estequiométricos que deixam a equação corretamente balanceada. É isso que geralmente ocorre lá na pergunta. Escolha a alternativa que preencha, né, corretamente os coeficientes estequiométricos para uma reação corretamente balanceada. Tranquilo? Pode passar? Bom, nós também temos as equações iônicas. O que são equações iônicas, né? A equação iônica, a gente precisa pensar nela da seguinte forma. Nem tudo que eu estou colocando vai reagir. Ah, mas o que quer dizer isso aqui? Vamos pensar nas duas equações separadamente, tá? O que acontece? Quando eu pego o cloreto de sódio e dissolvo ele em água, eu vou ter a liberação de cátions Na+, e de ânions Cl-. Então, dentro desse meu frasco aqui, eu tenho Na+, e Cl- dissolvido em água. Né? Porque quando eu misturo na água um sal, ocorre a dissociação iônica. Da mesma forma desse lado. Quando eu misturei nitrato de prata em água, eu dissociei os dois íons em prata Ag+, e nitrato NO3-, é o meu ânion. Então, quando eu estou misturando aqui, eu não estou misturando nitrato de prata com cloreto de sódio. Eu estou misturando Na+, Cl-, Ag+, e NO3-. A reação que vai ocorrer aqui é a formação do cloreto de prata, AgCl. E os outros íons, eles não vão reagir, eles vão permanecer solúveis no meio. Então, olha só, eu vou unir esses reagentes, estão aqui, ó, Na+, Cl-, mais esses dois reagentes, Ag+, NO3-. E olha o que formou. Formou o cloreto de prata. Mas os outros dois permaneceram solúveis. Né? É o que a gente chama de íons espectadores. Eles não fizeram nada. Eles só servem para neutralizar as cargas na solução. Pode passar. O que eu vou fazer nessa equação, gente? Ó, eu só copiei a equação que estava aqui, está aqui. Tá? O que eu vou observar? Que o sódio permanece como produto da reação. Na verdade, não é como produto, ele aparece do outro lado da reação, do sinal da transformação, sem nenhuma alteração. E o nitrato, da mesma forma, eles são íons espectadores, eles não vão fazer nada na reação. Então, o que eu faço? Eu posso simplificar. Eu vou utilizar somente os íons que vão reagir, ó. O cloreto, a prata, formando o cloreto de prata, AgCl. Tranquilo? Então, o que é uma reação iônica, uma equação iônica reduzida? Eu vou levar em consideração apenas os íons que realmente vão interessar no meio. Aqueles outros íons, não é que não sejam importantes, eles servem para neutralização, né? Neutralização das cargas da solução, mas eles não vão reagir. Tranquilo? Então, pode passar. Agora, vamos começar a trabalhar os tipos de reação. O que são tipos de reação? Tá? Cada reação ela vai ter alguma característica, né? E a gente vai caracterizar elas unindo essas características. Por exemplo, a reação de metátese, né? Ou dupla troca,
tá? São reações que vai ocorrer a permuta entre as espécies. Permuta. O que vai acontecer na permuta? Ó, o hidróxido de cálcio vai reagir com sulfato de alumínio, ó, hidróxido de cálcio, CaOH2, o sulfato de alumínio, Al2SO4, 3, eles vão reagir entre si, permutando os seus íons. Ó, o ânion do hidróxido passa para cá, junto com o cátion do outro. O ânion desse aqui passa para cá com o cátion do outro. Então, o que aconteceu aqui? Na verdade, houve uma permuta. Vamos fazer aqui, ó. Ó, hidróxido de cálcio, que vai reagir com o sulfato de alumínio. O que vai acontecer aqui? Ó, eu posso separar essas espécies. É bom que vocês façam esse treino, tá, pessoal? Ó, Ca, vamos olhar aqui na tabela periódica, ó. Aonde que está o cálcio, ó? Olhem aqui comigo. Viram? O cálcio está na família 2. Os elementos da família 2, eles normalmente vão ter carga mais 2. Os elementos da família 1 vão ter carga mais 1. Sempre, professor, vai funcionar para toda a tabela da família 3? Não. Eu estou dizendo que da família 1 é mais 1, da família 2 é mais 2. Isso facilita para a gente descobrir as cargas. Então, vamos olhar aqui, ó. O cálcio é da família 2, então ele é mais 2, logo esse lado é menos 2. A gente já sabe isso, porque cada OH é OH-. Como eu tenho 2, 2 vezes... Ó, OH é menos 1. Como eu tenho 2, 2 vezes menos 1, menos 2. Olha que legal, uma coisa vai se unindo à outra. Agora vamos para cá. Aqui, o alumínio é mais 3. Como é que eu sei disso, pessoal? Porque é fixo. E por que se é mais 3, por que tu botou mais 6? Porque eu tenho 2 alumínios. 2 vezes mais 3, mais 6. Esse lado aqui vai ser menos 6. Divididos por 3, cada sulfato é menos 2. É bom vocês irem acompanhando essas regrinhas de número de oxidação, porque a gente vai trabalhar mais adiante com isso. Tranquilo? Gravem. Metais alcalinos lá da família 1, tá? É sempre carga mais 1. Da família 2, mais 2. Alumínio... O alumínio, vamos botar aqui, mais 3. A prata também é fixo. E aí a gente vai gravando. Conforme a gente vai falando, a gente vai gravando as cargas. Bom, mas não é isso que a gente estava fazendo. Agora, o que eu vou fazer? Como ocorre uma permuta, o cátion desse aqui vai reagir com o ânion desse aqui. Mas como é que tu sabe disso? É óbvio, pessoal. Um cátion não vai reagir com outro cátion, ele vai reagir com um ânion. Cargas opostas se atraem, formando CaSO4. E esse ânion aqui vai reagir com esse cátion, formando AlOH. Botei os índices? Não, porque agora a gente vai ter que fazer o jogo de cargas. Olha aqui, ó. O alumínio não é mais 3 que eu falei? Para neutralizar, eu preciso de 3 cargas negativas. Cada OH é menos 1. Fechou a neutralização. O CaSO4 não precisa, tá? Porque ele já é neutro por natureza. Tranquilo? Então, vamos lá, ó. Cálcio mais 2. O sulfato, quanto é que é cada sulfato? Menos 2. Então, ou seja, mais 2 com menos 2, a espécie é neutra. Agora vamos para o alumínio. Cada alumínio é mais 3. Cada OH é menos 1. O que eu faço? Eu preciso de 3 OH. Por que tu botou entre parênteses, professor? Porque o OH é o ânion, ele todo, né? Não é só o O ou só o H.
Se eu colocasse isso aqui, ó, AlOH3, esse 3 diz que eu tenho 3 hidrogênios, e eu não quero 3 hidrogênios, eu quero 3 ânions OH. Por isso que eu boto ele entre parênteses para dizer que são 3. A mesma coisa aqui, ó. O sulfato SO4, eu quero ele 3 vezes. Mas não é só o oxigênio, eu quero o SO4 3 vezes. Como assim, professor? SO4 uma vez, SO4 2 vezes, SO4 3 vezes. Tranquilo? É isso aí que a gente está fazendo. Bom, já arrumei tudo. Agora, o que a gente vai fazer? O professor está balanceado? Lembra que a gente fez aqui, ó? Propositalmente, eu não balanceei a equação. Eu quero que a gente balanceie. Como é que a gente vai balancear? A mesma coisa. Um cálcio. Vou pular esse aqui. Professor, por que tu vai pular? A gente tenta arrumar os elementos que estão em menor quantidade sempre. Se eu for já para hidrogênio, oxigênio, eu vou acabar me complicando e vou ter que voltar. Vai dar errado? Não. Mas aí acaba que a gente tem que ir voltando, indo e voltando para tentar acertar. E aí vocês vão perder tempo na prova. Minha dica, primeiro os elementos que estão em menor proporção. Vamos lá. Alumínio eu tenho 2. Quantos alumínios eu tenho aqui? 1. Boto um 2 aqui. Tranquilo. Agora vamos lá. Grupo sulfato. Quantos sulfatos eu tenho aqui, gente? Eu tenho 3 e aqui eu tenho 1. O que eu vou fazer? Eu preciso que tenha 3 aqui. Boto um 3 aqui. Arrumei tudo? Vamos ver. Cálcio 1, cálcio 3. Não arrumei. Ó, boto um 3 aqui. E agora, professor, olha que bagunça ficou. Vamos ver se vai bater? Vocês viram que eu fui arrumando um de cada vez, até eu acertar todos. Cálcio 3, cálcio 3. OH eu tenho quantos? Não sei. Por que eu não sei? Ó, CaOH2. Nesse hidróxido de cálcio, eu tenho 2 OH, não é? Só que eu botei um 3 na frente. Quer dizer que eu tenho essa espécie 3 vezes. E o que quer dizer que eu tenho 3 vezes? Se em uma eu tenho 2, em 3 eu terei 6 vezes. Eu tenho 6 OH. Ficou claro? Agora vamos lá ver se bate com esse OH, porque eu só tenho OH lá. Ó, cada alumínio, vamos botar aqui, ó. Cada hidróxido de alumínio tem 3 OH. E quantos hidróxidos de alumínio eu tenho? 2. Ó, 1, 2. Se esse eu tenho 3, em 2 eu tenho 6. Fechou o 6 OH. Só falta eu arrumar, ó, cálcio está certo, hidróxido está certo, alumínio 2, alumínio 2. Sulfato. Nesse sulfato eu tenho 3, aqui eu tenho 3. Ó, se cada sulfato de cálcio eu tenho 1, em 3 eu terei 3, igual aqui. Deu, balanceado. Gente, isso é método de tentativa e erro, tá? É fácil quando tu começa a treinar. Então eu sugiro que vocês peguem exercícios e tentem fazer, olhem como é que é, revejam o vídeo que vocês vão conseguir fazer. De primeira não é óbvio, né? Não é óbvio. É óbvio que eu estou fazendo rapidamente porque eu já sei fazer. Mas para vocês, sugiro que treinem, peguem lá as anotações de vocês, refaçam, peguem o exercício da internet, do livro, do que vocês quiserem e tentem ir balanceando as equações. Tem equações que são mais difíceis, que é as equações de oxirredução, que a gente vai trabalhar mais adiante. Tranquilo? Pode passar, então. Vimos, então, a reação de dupla troca, onde o cátion de um reage com o ânion do outro e o ânion de um reage com o cátion do outro. Tem a reação de decomposição. Professor, o que é reação de decomposição? É a reação onde uma espécie se decompõe em mais de uma. Exemplo, carbonato de cálcio. Eu tenho apenas um reagente. E com o aumento da temperatura, aqui está um símbolo, um triângulo, ele representa o aumento da temperatura, tá? Que é a pirólise que a gente chama.
quando eu aumento a temperatura, ele se decompõe em óxido de cálcio e dióxido de carbono. É bem simples. E o que eu quero que vocês identifiquem é o tipo de reação. Um reagente formando dois, decomposição. Dois reagentes, nesse caso aqui, ó, que estão permutando, o cátion vem para cá e esse cátion vem para cá, dupla troca. Tranquilo? E tenho aqui a decomposição, eu posso ter a pirólise, que é pelo aumento da temperatura, que está aqui um exemplo, eletrólise, que usa a eletricidade em vez do aumento da temperatura. Exemplo, se eu pegar uma bateria de carro, prender os fios ali e prender esse fio em 2 grafites e mergulhar na água, na superfície desse grafite começará a formar bolhas. O que são essas bolhas? A decomposição da água em gás oxigênio e gás hidrogênio. Tá? Então, a reação onde uma espécie, ó, tem um 2 porque são 2 moléculas de água, mas é a mesma substância. Tá? É só apenas uma substância se decompondo em 2 substâncias diferentes. Terceiro exemplo, fotólise. O que é a fotólise? Como fóton, sempre vocês vão associar fóton com luz, tá? É a decomposição pela luz. Exemplo, a água oxigenada, tá? Ela se decompõe na luz, em água e gás oxigênio. Aquela água oxigenada que se usa, não é para esmalte, eu ia confundir com acetona. Né? É que eu não uso muito, então a gente não, né, confunde. Para descolorir cabelo, tá? O que acontece? Se não é a água oxigenada aquela mais diluída, ela mais concentrada, ela se decompõe nesse daqui. Né? A mais diluída já é um pouco mais difícil, mas ela se decompõe também. Tranquilo? Um exemplo está aqui, ó. Olha que legal esse exemplo que eu procurei lá e achei para vocês. Decomposição da azida de sódio, que é essa substância aqui. Isso ocorre lá nos airbags, tá? Os airbags são bolsas, né, que protegem no impacto. Quando tu vem numa determinada velocidade e o carro para bruscamente, ou seja, por uma batida, o que vai acontecer? A temperatura, é uma pirólise também, decompõe isso em sódio metálico e gás nitrogênio. Esse sódio metálico, por ser muito reativo, ele reage com o nitrato de potássio presente, ou seja, eu tinha 2 sólidos, ó. Dentro da bolsa do airbag eu tenho só esses 2 aqui. Esse se decompõe nesses 2. O sódio, que é liberado aqui, é usado na segunda reação que libera mais o quê? Mais gás. Essa reação é tão rápida que esse gás nitrogênio é o que infla o balão e que te protege. Olha como essa reação é rápida a ponto de inflar, a ponto de te conseguir que o impacto seja evitado. Tranquilo? Pode passar. E aí eu tenho uma outra reação chamada de síntese. Antes eu tinha um reagente que se decompõe em 2, que é a reação de decomposição. Agora é o contrário, 2 reagentes formando 1. E eu trago um exemplo bem importante que é a formação da amônia. E eu trago um cara que ele ganhou o prêmio Nobel em 1918, que é o Haber. A gente vai trabalhar bastante com Haber lá quando entrar em equilíbrio, tá? Porque o que acontece? Essa reação entra em equilíbrio e aí o que é o equilíbrio? Os reagentes formam produtos na mesma velocidade que os produtos formam reagentes. A reação ela é reversível, tá? E o que acontece? Essa reação entra em equilíbrio, né? E acaba que eu não consigo formar tanto amônia. E esse cara consegue dominar isso, e inclusive na época da Segunda Guerra Mundial, né? Da Guerra Mundial. O que ele faz? Ele consegue a produção da amônia, que é muito utilizada como fertilizante e também para utilização em explosivos. O que aconteceu? Ele consegue para a agricultura e ele fica conhecido como o pai da guerra química.
Tá? Então, apesar de ter toda a parte do apelo da produção de amônia para os nitratos utilizados como nutrientes, né, para as plantas, ele também consegue o nitrogênio para a produção de explosivos. Então, ele fica com essa questão de dualidade de bonzinho e malzinho, mas ele ganha o prêmio Nobel. Tranquilo? Então, aqui ó, tem outra reação entre o cloreto de alumínio, né, o ácido clorídrico e a amônia, formando o sal cloreto de amônio. Também uma reação de síntese. Pode passar? Tipos de reação também, oxirredução. Tá, pessoal? O que é uma reação de oxirredução? Eu venho já trabalhando com vocês a questão do oxirredução. Tá? A oxirredução são reações, tá, que ocorrem simultânea. É uma reação de oxidação que ocorre junto com uma reação de redução. Para alguém se oxidar, alguém tem que se reduzir, obrigatoriamente. E o que caracteriza essa reação? A transferência de elétrons. Tranquilo? É uma reação que a gente vai trabalhar mais adiante na eletroquímica. Mas antes de trabalhar na eletroquímica, eu quero chamar a atenção aqui para vocês. Ó. Aqui eu tenho cobre, esse fio que eu coloquei, ó, é cobre, dentro de uma solução de nitrato de prata. O que vai acontecer? O nitrato de prata em solução é incolor, mas o nitrato de cobre é azul, esse tom verde, azulado assim. O que vai acontecendo? Ó? O cobre, que é o cobre zero... Ai, professor, o que é cobre zero? Ó, toda substância simples, seja ela metálica, ó, ouro, prata, cobre, qualquer um dos metais, sódio, tá? Quando ele está na sua forma simples, metálica, a gente diz que o NOx dele é zero. O que é NOx? Número de oxidação. O número de oxidação dele é zero. Olha só aqui, ó. Eu não disse que o alumínio é mais 3 aqui? Disse, porque ele não está na sua forma simples. Aqui, ó, quando eu tenho um alumínio metálico lá do box de alumínio, ele é zero. E aqui, então, eu tenho uma variação do NOx, ó, de 0 para mais 3. É isso que a reação de oxidação vai ocorrer. Então, o que está acontecendo aqui? O cobre que era 0 passa a ser cobre menos 2. Desculpa, mais 2. Tá? Mais 2. A prata que era mais 2, mais 1, passa a ser prata 0. Então, ou seja, eu tenho uma oxidação do cobre com uma redução da prata. E aí, como é que eu sei que isso... Ó, é que aqui, talvez, na imagem, vocês não consigam observar. Mas em torno desse espiral que tinha de cobre, formou cristais de prata. É a prata sólida, prateado, fica bem bonito, ó, aqui nessa estrutura aqui. Tá? Então, o que aconteceu? Aqui eu tinha a prata em solução incolor. Ela vai trocando de lugar, a prata sai da solução e forma prata metálica, e o cobre que era metálico passa para a solução e fica verde. Isso é uma reação de oxirredução que a gente consegue ver visualmente. Lá na eletroquímica, a gente vai aproveitar essa transferência de elétrons para utilizar para acender uma lâmpada, ou enfim, que é as pilhas e baterias. São reações químicas de oxirredução que vão gerar eletricidade. Mas isso é mais adiante. O que a gente precisa ver aqui, gente? Ó, o cobre era 0 e passou para cobre, ó, mais 2. Como é que eu sei que o cobre é mais 2? O nitrato é menos 1. Ó, vamos lá. Cobre, NO. O nitrato de cobre, tá? Eu sei que o nitrato é menos 1. Por que eu sei que o nitrato é menos 1? Porque a gente já vem trabalhando. Olha o ácido nítrico. Era assim. Se eu sei que o hidrogênio é mais 1, o nitrato é menos 1.
Esse nitrato é o mesmo nitrato aqui. A carga dele não mudou, NO3. Então, se cada nitrato é menos 1 e eu tenho 2, esse lado é menos 2, logo esse lado vai ser mais 2. Tranquilo? Então, o que está acontecendo aqui, ó, pessoal? O cobre que era 0 passa para mais 2. Ele sofreu uma oxidação, aumentou o número, o NOx dele aumentou. Ele saiu de 0 para mais 2. Então, o que quer dizer isso? A carga dele era 0. O que quer dizer que é 0? O número de prótons é igual ao número de elétrons. Quando ele passa para mais 2, quer dizer o quê? Que ele doou 2 elétrons. Ah, professor, agora confundiu tudo. Calma. Prótons, carga positiva. Elétrons, carga negativa. Se o número dos dois é igual, a carga dele vai ser 0. Para ele assumir uma carga positiva de mais 2, quer dizer que ele tem excesso de carga positiva. Como ele não pode doar prótons, o que ele tem que ter feito? Ele não pode ter ganho prótons, ele só pode ter perdido elétrons. O que vai acontecer? Se o número de elétrons é menor do que o número de prótons, ele pode assumir uma carga positiva. Ficou claro? Então, olha só, o cobre sofre oxidação de 0 para mais 2, porque ele doou 2 elétrons. Logo, alguém tem que ter reduzido. Quem é que reduziu? A prata, que era mais 1, passou para prata 0. Ah, professor, mas se era mais 1 e passou para 0, ele ganhou 1 elétron. Concordo. Só que quantas pratas eu tenho? 2. Cada prata ganhou 1 elétron, ou seja, 2 elétrons. Aonde foram parar os 2 elétrons do cobre? Na prata. Cada prata, um cobre doou 2 elétrons. Uma prata ganhou 1 e a outra prata ganhou outro. Tranquilo? Então, cobre se oxidou, prata se reduziu. Tranquilo? Outra questão que eu preciso que vocês saibam, tá? Eu já falei para vocês das substâncias simples. Vamos botar aqui desse lado aqui, tá? Ó. Substâncias simples. NOx 0. Exemplo: prata, alumínio, qualquer metal no estado sólido, né? Desculpa, sólido não, metálico, tá? Zinco, cobre, e aí vai indo. Também substâncias simples, gás oxigênio, gás hidrogênio, por exemplo, gás nitrogênio, tá? Qualquer substância simples, ou seja, composta por um único tipo de átomo, o NOx vai ser 0. Tranquilo? Outra questão que eu preciso que você saiba é o seguinte: aquele elemento que reduziu, ou seja, passou, que era o caso da prata, tá? Passou de mais 1 para prata 0, houve uma redução. Se ela reduziu, ele é chamado de agente oxidante. Por quê? Se ele se reduziu, ele causa oxidação no outro. Prestou atenção? Se ele se reduziu, ele causa oxidação no outro. Da mesma forma, o cobre se oxidou. Se ele se oxidou, o que aconteceu? Ele era cobre 0 e passou para cobre mais 2. Se ele se oxidou, ele será o agente redutor. Eu disse para vocês que as reações de oxirredução já são duas, ó, oxidação com redução. As reações de oxirredução são reações que ocorrem simultâneas. Não posso ter oxidação sem redução, nem redução sem oxidação. Então, aquele que sofre a redução causa a oxidação. Aquele que sofre a oxidação causa a redução.
isso são termos que normalmente são perguntados na prova. E às vezes a gente se embanana, mas olha só, se eu sofri a redução, eu causei a oxidação de alguém. Tranquilo? É isso que vocês têm que lembrar. Vamos adiante, pode passar. E aqui eu tenho um exercício, tá? Olhem só para o exercício. Tem um monte de coisa aqui que vai falar, mas a gente não vai perder tempo lendo agora, tá? Depois vocês podem pegar. É a questão de 2010, questão 65. Eu sempre trago o número real da questão, tá, pessoal? A prova do Enem de 2010, questão 65. O que ele pede, ó? Ele pede a reação de ionização, de dissociação iônica, formação de um ácido e liberação de um gás. Ocorrem respectivamente nas seguintes etapas. Olha só as etapas. Tenho essas etapas aqui. Eu quero uma reação de ionização. Professor, o que é uma reação de ionização? Era uma espécie que não era iônica, ou seja, uma espécie covalente, exemplo, um ácido, que sofre a ionização. Olha aqui, H3A. É uma substância covalente que se separa em íons. Então eu já tenho aqui, ó, presta atenção. A primeira é a alternativa, a etapa 4 é uma reação de ionização. Aí o que eu vou fazer? Como eu já estou craque em fazer Enem, eu vou pegar as alternativas e já vou eliminar. Ó. A 4 só tem na A, na C e na E. Então a B e a D eu não vou marcar, eu sei que aquelas ali já estão eliminadas. Vamos para a próxima. Dissociação iônica. Professor, o que é dissociação iônica? Exemplo é o que acontece com as bases. Ionização acontece com os ácidos, dissociação com as bases. É o quê? Quando eu já tenho íons, tá? E eles são separados, dissociados em solução. Olha a questão aqui, ó. O hidrogeno carbonato de sódio. Ah, que rápido. Hidrogeno carbonato de sódio. Quando ele já é um sal, ele já é uma solução iônica, tá? E o que vai acontecer aqui? Desculpa, uma solução não, tá, gente? Já é uma substância iônica. Quando eu dissolvo ele em água, eu libero o cátion Na+, e o hidrogeno carbonato, tá? Esse nome também, pessoal, sempre grave hidrogeno carbonato com bicarbonato, tá? Eles são sinônimos, o bicarbonato é o nome usual. Tranquilo? O que é essa daqui? É a minha dissociação iônica. Então já vou aqui, ó, vírgula 1. Tem alguma alternativa? Tem, ó, a 1, começa com 4 e 1, e a E. Droga, ainda tenho duas, vamos para a próxima. Formação de um ácido. O que é a formação de um ácido, gente? Olha só, eu tenho só essas duas alternativas aqui. Aqui é água e um óxido. Então eu não formei ácido. A única alternativa que tem que forma ácido é a 3. Professor, mas isso aqui é um ácido? É o ácido carbônico. E a última, tá? Agora eu já consigo eliminar, ó. É a 4, 1 e 3. 4, 1 e 3. Já é a alternativa E, não tem outra. O que vai sobrar? A liberação de um gás. Olha aqui, ó, A2. O ácido carbônico, na presença de água, né, ele se decompõe em água e CO2. A reação tem um símbolo, olha que legal isso daqui. Tem esse símbolo aqui. Isso daqui é uma reação que é reversível. Quando eu falei, tá? Eu já falei para vocês na aula anterior, né? Quando eu concluí, eu fiz exercícios com vocês, eu falei justamente, né, desse equilíbrio aqui, quando eu tenho um óxido que reage com a água liberando um ácido, tá? Porque esse óxido é um óxido ácido. Então, o que vai acontecer? Tanto a reação ocorre o óxido com água liberando ácido, quanto o ácido liberando água e CO2. Tranquilo? Pessoal, espero que vocês tenham gostado.
Tá? A aula, então, eu sei que ela é um pouquinho mais chata, porque a gente trabalha um pouquinho com o número de oxidação, mas isso vai se tornar mais tranquilo para vocês, porque a gente vai retomar esse conteúdo, tranquilo? Outra coisa, eu quero que vocês percebam que a química é uma construção. A gente vem lá da primeira aula construindo conhecimento químico. E eu estou tentando sempre recapitular para vocês verem o quanto é importante a gente ir retomando esses conteúdos. Tá? E isso vai fazer, quando o professor diz assim, professor, isso cai na prova. Sempre cai na prova porque a química é cumulativa. Vocês não vão conseguir responder isso daqui sem entender o conteúdo anterior, e o anterior e assim por diante. Tranquilo? Então, por hoje era isso. Se ficou alguma dúvida, retomem a aula lá no YouTube. Tranquilo? Um forte abraço e um beijo para todos vocês.